Hoje, 15 de outubro, é dia do mestre, né? Professor. Não sei se é de conhecimento de todos, por que dia 15 de outubro é o dia do professor. Dia 15 de outubro é dia do professor, porque no dia 15 de outubro a nossa igreja celebra Santa Teresa d'Ávila. Santa Teresa d'Ávila foi uma grande formadora e reformadora, fez um trabalho enorme para a reforma, não reforma do ponto de vista estrutural, mas uma reforma do ponto de vista conceitual, do ponto de vista teológico, do ponto de vista dos costumes dos carmelos. Santa Teresa nasceu em Ávila, viveu boa parte no Carmelo, mas entendeu que a disciplina, entendeu que as normas, que algumas normas, que a aplicação dessas normas, que alguns elementos doutrinários precisavam de revisão. Naquela época, com toda a cultura que havia em torno da dificuldade de entender que uma mulher pudesse intelectualmente produzir, questionar, reformar, isso era impensável. Mas dada a profundidade dos escritos de Santa Teresa e a pertinência das observações dela no que diz respeito àquilo que nos costumes, nos hábitos, precisava passar por algum processo de reforma, ela acabou ganhando grande destaque, por exemplo, no Concílio de Trento. Ela está por trás, com sua doutrina, com a maneira como entende a experiência da fé cristã no mundo, de muita coisa que está ali no Concílio de Trento, né? O Concílio de Trento data de 1640, mais ou menos, e ela está em torno ali de 1580, mais ou menos, o que aproxima no tempo a obra de Santa Teresa do Concílio de Trento. O que a gente destaca de Santa Teresa é o que fez o Papa Paulo VI em 1970, né? O Papa Paulo VI, que era muito amigo, assim, muito próximo da cultura filosófica de seu tempo, entendeu que ele precisava dar a Santa Teresa um título que poucas mulheres tinham, mesmo na história da nossa fé e na história dos santos, que era o título de doutora da igreja. É um título que, por exemplo, Santo Agostinho tem, é um título que São Tomás de Aquino tem, dada a produção intelectual do ponto de vista da fé desses homens. E esse título foi dado a Santa Teresa em virtude da profundidade dos textos. Eu lembro que, por exemplo, na época em que estive estudando em Portugal, vários alunos em Portugal e na Espanha, e muita gente já produziu muita coisa, faziam doutorado e pós-doutorado em algumas obras de Santa Teresa, e não necessariamente gente ligada à fé, gente ligada até à literatura, entendia naquela maneira de tratar a mística, na característica dos escritos, na própria eloquência, um caminho muito interessante de estudo da própria literatura da época, né? Daquilo que era produzido da época. De modo que é por isso que a gente celebra o dia do professor, né? A gente celebra o dia do professor no dia 15 de outubro, pela grande professora, grande mestra, está por trás ali a figura feminina de destaque, assim, de produção intelectual na fé católica, certamente Santa Teresa. Por isso, o dia do professor ficou marcado aí como dia 15 de outubro. O evangelho de hoje tem uma crítica de Jesus muito interessante aos mestres da lei e os fariseus, dizendo que eles não eram bons mestres, porque eles detinham a chave do conhecimento e fechavam a porta para ninguém entrar. Às vezes a gente até vou falar baixinho para ninguém ouvir, né? Eu sempre tive dificuldade daquela pessoa de entender, a pessoa que conhece muito um tema, mas às vezes quando vai em sala de aula
apresentar o tema, dificulta mais do que facilita, quer dizer, fecha a chave para ninguém entrar, mais propriamente do que faz aquela mediação entre o objeto do conhecimento e o sujeito naquele momento do conhecimento, né? O sujeito que quer conhecer e a coisa a ser conhecida. E aí entender, por exemplo, que o papel do professor é o do paideago, né? De onde vem a palavra pedagogo. A paideia é a criança, e o verbo grego agô, quer dizer, que toma pelo caminho, que leva pela mão, que conduz a criança até um determinado ponto. Então, o pedagogo é exatamente aquele que pega o pequeno pela mão e leva até o objeto de conhecimento, sem interferir na experiência que o pequeno vai ter da coisa. Quer dizer, o pedagogo, pela ideia da palavra, e o mestre, ele não deve se colocar entre o conhecimento e aquele que está sendo conduzido por ele. O papel dele é levar o sujeito até lá e deixar que ele faça a própria experiência, senão ele acaba sendo mais um leitor do que propriamente alguém que permite que a experiência seja feita. Essa é a crítica feita por Jesus aos fariseus e mestres da lei. Ao invés de apresentá-los, tornar acessível, permitir que eles fizessem a experiência da aliança e da lei, eles apresentavam uma interpretação da aliança e da lei, uma interpretação bastante parcial e muito sectária, separada, seccionada da compreensão do Antigo Testamento, da aliança que Deus fez, do amor de Deus e tal, aquela velha questão de redução a só lei, só o cumprimento de lei, a experiência de fé, que segundo a compreensão de Jesus e de Paulo, na crítica que nós vimos ontem, na carta aos Gálatas, abria, né, era muito mais ampla. Jesus e Santa Teresa são exemplos interessantes do que é um mestre, né? Jesus fazia questão de que comunicar a experiência de Deus, que a fé cristã fosse o encontro com uma pessoa e não a adesão a uma ideia, ou seja, que o objeto a ser conhecido não seja lido, ele seja experimentado e depois lido. A ideia é exatamente esta, de que o mestre pega pela mão e faz com que aquele que está sendo conduzido tenha a experiência da coisa conhecida. Pode ser que depois a experiência dele até venha a divergir da experiência de quem levou pela mão até lá. Mas o papel de levar pela mão até lá foi cumprido. Então é um bom mestre. Mesmo que depois o discípulo diga, não concordo, como fez, por exemplo, Platão com Sócrates. Platão, por um bom tempo, foi discípulo de Sócrates. Depois ele começou a discordar de Sócrates. Aí tem uma frase que é muito legal quando a gente discorda de quem nos ensinou, né? Não estou ensinando os jovens e adolescentes a usar a frase para discordar dos seus pais, não, hein? Mas a frase diz assim, amicus Sócrates sed amiticior veritas. A ideia é, Aristóteles depois usou a mesma frase para Platão, olha só, né? Depois Platão usou para Sócrates, para divergir de Sócrates. Depois Aristóteles, que foi discípulo de Platão, usou para divergir de Platão. Aristóteles dizia assim, amicus Platus sed amiticior veritas. Significa, Platão é meu amigo, mas a verdade é mais minha amiga ainda. Quer dizer, Platão é meu amigo, mas a verdade é mais minha amiga. Qual é a ideia? Num dado momento eu fiz uma experiência e eu entendo que ele é meu amigo, é meu mestre e tal, mas a experiência que eu fiz do objeto e tal me faz desse ponto aqui, nesse aspecto, divergir. Eu quero mandar um abraço hoje especial para todos os nossos professores. Hoje é dia dos professores. Um abraço especial para as mães que estão aqui,
na vocação, na maternidade, tem essa coisa de pegar pela mão e apresentar o mundo, né? Nós não somos, como pais, donos absolutamente, exclusivamente dessa tarefa, mas uma boa parte dessa tarefa, pelo menos por uma fase, passa por nós. Hoje nós temos um grupo interessante de mães presentes, né, mulheres presentes, que vieram para a oração do Terço das Mulheres antes da missa, e eu quero também, de alguma forma, homenageá-las pelo trabalho que fizeram, um bom trabalho. Muitas das que estão aqui presentes, a gente conhece um pouquinho da história, a história dos filhos, algumas estão ainda em processo de apresentação do mundo, outras já estão passando por aquela frase do amicus platus sed amitissor veritas, quando eles ficam adolescentes. Não concordo contigo, né? O adolescente, ele entende que ele só pode ser alguém se ele se diferenciar do pai ou da mãe. Aí vem aquela, não concordo contigo, você pensa assim e tal. Aí depois ele vai percebendo que ele vai se tornando tão parecido com o pai, né? E aí ele vai encontrando um ponto legal entre a necessidade de criação de uma identidade divergindo do pai e da mãe, depois o quanto ele se acha parecido com eles, aí volta, tem uma certa reconciliação e fica assim no meio do caminho entre essa divergência para se afirmar e reconhecer quem eu sou e a grandeza da presença do meu pai e da minha mãe. Nesse caminho aí estão os mestres também, né? Eu lembro de tantos professores, eu lembro da minha professora do jardim, eu lembro da professora que me alfabetizou, eu lembro de alguns professores que me fizeram, por exemplo, me aproximar das ciências humanas mais do que das ciências exatas. Eu lembro dos professores que me afastaram das ciências exatas. Eu lembro de alguns professores que depois voltaram a me aproximar das ciências exatas, mas já era muito tarde, porque a turma das ciências humanas foi mais convincente, e aí já havia um amor fundamentado. E na vida não dá para praticar várias artes ao mesmo tempo, né? A gente vive muito pouco tempo, tem que escolher uma arte e viver aquela arte, porque não tem tempo para tanta coisa, né? E aí, escolhida a ciência humana, não tinha mais tanto tempo para a ciência exata. De modo que penso que hoje seja um dia muito especial. Eu lembro também que hoje, por exemplo, se meu pai estivesse vivo, seria aniversário dele. E desde de manhã eu penso quanta coisa eu aprendi com meu pai também, né? Então, na presença dos pais, está ali também a presença de alguém que pega pela mão, de um paidel agô, né? Que pega a criança pela mão e leva e apresenta e tal. De modo que hoje eu gostaria de deixar um abraço muito forte aí para todo mundo que faz isso aí de maneira muito bacana, né? Que não pega a chave do conhecimento, fecha a porta para ninguém entrar, mas abre a porta e diz, ali ó, é por aqui, vai lá, vê, me diga o que você viu lá e depois volte para me contar. Pode ser que você veja umas coisas que eu não vi, ou veja o que você está vendo e acha que está vendo e a sua percepção seja muito diferente da minha. Eu quero te ouvir, mas vai lá e faça o seu encontro com a coisa a ser conhecida. Mais uma vez, então, parabéns para os nossos professores, mestres, pais, mães presentes. Que Deus abençoe a todos. Vamos acompanhar nossa procissão e o canto das ofertas.